E aí pessoal, beleza? Meu nome é Romano e hoje eu vou dar continuação a essa playlist, né, que eu tô fazendo sobre o nosso primeiro bimestre, esse resumo que eu tô fazendo sobre o nosso primeiro bimestre, tá certo? E no meu último vídeo eu falei sobre conjuntos, a ideia básica de conjuntos e tudo que a gente viu no nosso primeiro bimestre em relação ao conjuntos, tá certo? Então, se tu quer compreender a aula de hoje, você vai ter que ver, tá? E hoje eu vou falar sobre plano cartesiano, que é muito importante para a gente aprimorar a nossa ideia que a gente já tem sobre conjuntos e ter uma base para a ideia de funções, que vai ser o próximo vídeo, tá certo? Então, o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, ó, esse gráficozinho que é uma espécie de cruz que eu fiz, tá certo? Só que, falando de uma forma mais matemática, o que é o plano cartesiano, esse gráfico? Ele é o seguinte, são dois conjuntos, um conjunto X, tá? Um conjunto X e um conjunto Y, tá certo? E esses conjuntos, tá? Eles vão estar representados, lembra daquela ideia de conjunto intervalo? É a mesma coisa, eles vão estar representados em formas de reta real. Só que diferente do conjunto intervalo, ele não vai ocupar o espaço entre 1 e 2 apenas, ele vai ocupar todos os números reais, ele vai abranger todos os números reais, tá certo? Então, tanto o conjunto X quanto o conjunto Y abrangem todos os números reais, tá certo? Eles são representados em forma de reta, tá? E eles têm uma outra nomenclatura. O eixo X, ele também pode ser chamado de o eixo das abscissas, tá certo? Abscissas, tá? Conjunto das abscissas. Você tem muito que saber esse nome, é bem importante. E o Y ele também pode ser chamado de o eixo das ordenadas ou o conjunto das ordenadas, tá certo? Então, X abscissas, Y ordenadas, tá? Agora presta atenção. Você reparou que tem um pontinho preto aqui e ele marca o nosso zero. O que é esse pontinho preto? É a origem, tá? O pontinho preto também pode ser chamado de origem, que é onde marca o zero, que é onde o X e o Y, ó, eles vão se cruzar, formando, ó, esse ângulo perpendicular, ó, formando 90 graus aqui, por exemplo. Só que eu não vou escrever para não acabar com o meu gráficozinho que deu trabalho de fazer, tá? E com isso, o que ele faz? Ele vai determinar a positividade e a negatividade do eixo X e o Y, das abscissas e das ordenadas. Então, ó, dá para reparar aqui. Aqui está o nosso eixo X, que é essa reta horizontal, tá certo? Dá para reparar aqui, ó. Antes desse zero, ó, vão ter apenas números negativos, infinitos números negativos, tá certo? Para esse lado daqui, pro lado esquerdo. Agora pro lado direito, ó, só vai ter número positivo, infinitos números positivos. Por quê, ó? Porque, ó, a reta continua indo. Depois do 4 ia vir o 5, tá? Só abrangindo os números naturais, é claro. Porque entre 4 e 5 existem infinitos números, tá? E o eixo Y é a mesma coisa. Então, ó, aqui para a parte de cima vai ter o que? Só números positivos. E a parte de baixo, negativo. Muito importante saber disso, tá? E para que serve o plano cartesiano? O plano cartesiano, ele se assemelha muito a um mapa mundial, tá certo? Para que a gente usa um mapa? Para representar o nosso mundo, é claro, e também para encontrar lugares, localizações coordenadas, tá certo? Então, uma coisa que eu fazia muito quando era moleque, que eu achei interessante de comentar, que lembra um pouco o plano cartesiano, era brincar de mapa do tesouro, de esconder um tesouro. Então eu pegava um boneco velho, uma pedra que eu achava legal, qualquer coisa assim, aí ia lá e escondia, tá? Escondia. Aí eu pegava um papel e colocava um X e falava, meu mapa do tesouro. Só que eu não tinha o quê? Nenhum eixo, uma especificação, uma base para eu descobrir a coordenada desse ponto, tá certo? Diferente do que eu sei agora, diferente do que eu consigo fazer agora, tá certo? Então, por exemplo, um segundo.
Voltei que tinha dado um problema aqui. Então, o mapa, né, ele serve para localizar as coisas, tá? Eu brincava de mapa quando era moleque e tal, que tinha o meu mapa do tesouro, tá? Então, no meu mapa do tesouro, meu pedacinho de papel, com tudo que eu sei, se eu fosse fazer hoje, vamos dizer que o meu tesouro ele fica bem aqui, ó. Bem aqui, tá? E boa, meu pincel quer funcionar, assim que eu gosto de ver. Então, meu tesouro ele tá nesse ponto bem aqui. Como é que eu represento esse ponto na matemática? Porque muitas vezes eu pegava lá o mapa, via o ponto, eu falava, tá, mas onde é que tá mesmo, né? Onde é que tá mesmo? Então, não adianta nada. Então, como que eu represento ele? Como que eu falo? Onde que ele tá na matemática? O que que eu faço? É o seguinte, a gente, assim como no mapa normal, a gente pega a latitude e a longitude. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer a ligação para descobrir a nossa abscissa e a nossa ordenada. Tá certo? Então, ó, fazendo a ligação, ó, vai ficar aqui, ó. Vai ficar com uma... Eu vou fazer assim, por mais que você saiba que não esteja completamente correto, mas é para ficar mais fácil, tá? Então, aqui, ó, ele vai ter uma abscissa igual a 3 e uma ordenada igual a 2. Tá, agora com isso a gente consegue descobrir a coordenada dele, tá? Mas pra gente falar qual é a coordenada dele, a gente tem que seguir uma regra. Qual regra? A seguinte, ó. Quando a gente representa um ponto, uma coordenada, a gente vai ter que colocar entre parênteses, tá certo? Colocar entre parênteses, calma aí que meu pincel quer trollar. Então, parênteses, tá? Desculpa, não tá feio aqui. Mas a gente vai colocar entre parênteses, tá? Parênteses, e vai colocar a nossa abscissa e a nossa ordenada. Da seguinte forma, ó. Primeiro vai ter a nossa abscissa, o nosso x, e segundo a nossa ordenada, tá certo? Então, para a gente representar um ponto qualquer, a gente coloca assim, ó. Um parênteses entre parênteses, aí sempre vai vir primeiro o nosso x, primeiro a nossa abscissa e segundo a nossa ordenada, tá certo? Então, é assim que a gente representa qualquer ponto. Então, nesse caso aqui, como é que iria ficar? Ia ficar assim, ó. Lembra, abscissa primeiro, ordenada depois. Então, esse ponto, ele ia ser representado, né, que é o nosso tesouro, ia ser representado por abscissa igual a 3, tá? Espero que esteja dando pra ver. Deixa eu ver aqui no negócio. Abscissa igual a 3, tá dando pra ver. E ordenada igual a 2. Tá certo? Então, meu mapinha do tesouro ficaria no ponto 3, 2. Tá? Nessa coordenada aqui, ou também pode ser chamado, isso aqui também pode ser chamado de par ordenado. Tá certo? Par ordenado. Tá? Então, deixa eu apagar aqui para explicar a próxima coisa em relação ao plano cartesiano. O plano cartesiano, assim como um mapa normal, ele tem regiões, tá? O mapa ele tem a região norte, sul, leste, oeste, concorda comigo? O nosso plano cartesiano, ele também vai ter 4 regiões, que são nomeados de quadrantes, tá? 4 quadrantes, onde a gente vai ter, ó, aqui o meu primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto, tá? E assim como no mapa, cada região tem uma especificação, né? Então, quer dizer, eu não sei se está totalmente certo o que eu tô falando, mas entende o seguinte, na região norte do Brasil não é mais quente, tá? Então, a gente vai ter umas especificações também, isso é uma espécie de especificação. Onde que é que vai acontecer? Presta atenção. O primeiro quadrante ele abrange toda essa região aqui, ó. Eu vou rachurar. Então, o primeiro quadrante, ó, tudo isso aqui. Tá? Isso aqui é tudo o primeiro quadrante. Então, qual é a especificação? Vamos supor o nosso ponto aqui, ó. Vai ter todos os pontos que se encontrarem nesse primeiro quadrante. Você concorda comigo que eles terão uma abscissa positiva, uma ordenada positiva também? Por quê? Lembra que eu falei que o ponto zero ele define, ó, a parte positiva das ordenadas e a parte positiva das abscissas?
Então, você concorda comigo que qualquer ponto que se encontrar nesse primeiro quadrante, ó, quando a gente fizer a nossa ligação, ele vai, ó, vai colidir com a parte positiva, tanto do x quanto do y? Concorda comigo? O que isso quer dizer? Que no primeiro quadrante, o x ele vai ser positivo e o y também vai ser positivo. Abscissa positiva e ordenada positiva. Então, essa é a especificação do primeiro quadrante, ó. Um x positivo e um y positivo, tá certo? E assim como no primeiro quadrante, todos os outros quadrantes têm suas especificações. Então, segundo quadrante, seguindo essa mesma base, ó, ele vai ter o quê? Todos os pontos que se encontrarem aqui vão ter o quê, ó? Vamos colocar esse ponto qualquer, ó. Ele vai ter um x negativo, uma abscissa negativa, ó. Por exemplo, 2, tá certo? Então, ó, negativo. E aqui, ó, só vai ter números negativos, não há exceção, tá? E aqui, ó, quando ele se fazer a ligação, ó, desse lado aqui, ó, vamos ter o quê? Vai ficar na parte positiva das ordenadas. Então, ele vai ter um y positivo. Então, abscissa sempre vem primeiro, abscissa negativa e ordenada positiva, tá certo? Muito fácil. Aí é só fazer a mesma coisa para o terceiro e quarto. Então, terceiro quadrante, ó, abscissa primeiro, ó, abscissa vai ter os números negativos, tá certo? Então, ó, abscissa negativa e ordenada negativa também, tá certo? Parte negativa do eixo Y. E o quarto quadrante para finalizar, ó, sempre primeiro vem a abscissa, tá? Primeiro sempre a abscissa, então abscissa positiva, eixo X positivo, parte positiva, e o eixo Y negativo. Tá certo? Então, essas são as especificações de cada quadrante. Para que isso serve, ó? Porque às vezes ele pode pedir uma questão assim, ah, ele vai te dar três pares ordenados, ele quer que tu fale qual desses pertence ao primeiro quadrante. Tu vai ver lá o que tiver um x e um y negativo, tá certo? X e y negativo. Então é para isso que serve e para várias outras coisas, tá? Então, assim a gente consegue terminar a ideia, tá? O conceitozinho que é o que é um plano cartesiano, tá certo? Para que ele serve, tá? Para que serve ele? E a gente consegue partir para a primeira e última coisa que a gente estudou em plano cartesiano para partir para a função, que é o próximo vídeo, tá? Primeira e última coisa. E o que a gente estudou em plano cartesiano? Foi a ideia de produto cartesiano. Produto é x, tá certo? Multiplicação. Sempre que você vê produto é multiplicação, tá? Multiplicação. Tá? Já anota isso aí. Esse x é de multiplicação, não é do eixo x, tá? E o que é o produto cartesiano? O produto cartesiano é uma operação. Você lembra das operações de conjunto? É mais ou menos aquilo, só que tem uma leve diferença. Por quê? Ele vai pegar dois conjuntos. Um conjunto, vou apagar aqui, tá? Porque nem sei que eu confiei. Então vai ter dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Tá? Um conjunto A e um conjunto B. E esses conjuntos, ó, eles vão fazer, vai ter a operação que é o cartesiano A, cartesiano B, tá certo? Que a gente faz assim. E qual vai ser o resultado? Se fosse como as outras operações, ia ser um espaço, tá, entre o diagrama ou um número de elementos. Aqui é diferente, por quê? Porque essa operação entre o conjunto A e o conjunto B vai resultar em pares ordenados, coordenadas, tá certo? Então, há uma grande diferença. E a melhor forma de explicar é fazendo um exemplo. Então, vamos falar que o nosso conjunto A, ele seja igual a 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, tá certo? E o nosso conjunto B igual a 2 e 3, tá? E agora a gente faz, ó, o A cartesiano B, o produto cartesiano, que é o que? A multiplicação, tá? Então vamos substituir. Presta atenção. Substituindo aqui, ó, A igual a 1 e 2. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 e 2. 1 e 2. Aí, em vez de colocar esse sinal de multiplicação, eu vou colocar um pontinho, tá? Que também pode ser multiplicação. E o B, ele é igual a quanto? A 2 e 3.
Se fosse uma questão normal, como é que você ia fazer isso aqui? Ia fazer por chuveirinho, né? Chuveirinho, você lembra? Vou apagar isso aqui para que tá ocupando espaço, tá? Então, chuveirinho, o que você ia fazer? Você ia pegar o 1 e ia multiplicar pelos outros dois termos, tá? Então, você ia pegar 1, ó, multiplica por o 2 e multiplica por 3. E o 2, ó, vai multiplicar por 2 também e vai multiplicar por 3, tá certo? Só que presta atenção, aí que tá a diferença. Se fosse uma coisa normal, não fosse um produto cartesiano, coisa que a gente vai usar para encontrar pares ordenados, você ia fazer o quê? Ia fazer 1 vezes o 2, ia ficar 2, tá? Então ia ser só 2, só que aqui é diferente, o quê? Por quê? Porque o 1 multiplicado pelo 2 não vai ficar igual a 2, vai ser igual a um par ordenado, vai resultar num par ordenado. Então, ó, isso aqui, ó, vai nos resultar, ó, no par ordenado 1 e 2. 1 e 2. Isso aqui é um par ordenado, tá? E continua, e vai continuando. Então, ó, depois do 1 e 2 vem o quê? Vem 1 e 3, né? 1 e 3. Depois, ó, vem o 2. O 2 que vai multiplicar tanto o 2 quanto o 3, né? Então, ó, 2 e 2. E 2 e 3. Perceba, cada um desses caras aqui, ó, são pares ordenados, coordenadas, que a gente vai fazer o quê? Colocar no nosso plano cartesiano, tá certo? Então, só fazer isso, cara, muito fácil. Então, ó, lembra, ó, primeiro sempre vai ser a abscissa, o x, e segundo sempre vai ser o y, tá certo? Então, ó, vamos começar aqui, ó, 1 e 2. Onde é que tá o ponto 1 e 2 no nosso plano cartesiano? Ó, ele vai estar na abscissa igual a 1 e o ordenado igual a 2, ó. Então, ó, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vai estar bem aqui o nosso ponto 1 e 2, a nossa coordenada 1 e 2 aqui. Aí, ó, vai substituindo, então, ó, 1 e 3. 1, abscissa 1 e ordenada 3. Então, ó, fica, ó, mais ou menos aqui. Aí, ó, só vai continuando, 2 e 2 aqui. 2 e 3 aqui, tá? Então formou esse quadradinho aqui, mas a gente não vai fazer essa ligação, tá? Porque não é necessário. Então, é para isso que serve o produto cartesiano, para a gente encontrar esse ponto, é uma operação entre dois conjuntos, um conjunto A e B, que vai resultar em pares ordenados. E ele também serve para mais uma coisa, para calcular o número de elementos, que é só fazer essa fórmula aqui. Então você vai pegar, ó, vou apagar aqui embaixo, tá? É só substituir essa fórmula aqui, ó. Você vai pegar o número de elementos do A e você vai multiplicar pelo número de elementos de B. Assim, você vai encontrar o número de elementos do A cartesiano B. Tá certo? Muito fácil, tá? Mas esse número de elementos, não confunda, ó. Esses dois caras juntos, ó, formam um elemento já, tá? Já é um elemento. A coordenada é um elemento, tá certo? Não se confunda. Então, é isso. Por plano cartesiano, foi apenas isso. Na próxima aula a gente vai ver função, que é super importante para a gente compreender esse próximo bimestre, que é o quê? É só aprofundamento de função, então você tem que saber o básico, que é o que eu vou falar na próxima aula. E como eu sempre digo, um puta prazer tá falando aqui na frente desse quadro, tá explicando, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, por mais que eu não tenha nada falando que eu sou apto para fazer essas coisas, mas é isso, ainda mais nessa época. Valeu, show!